Então, tendo começado em 2016 a fazer os trabalhos com o meu primo e tal, por causa de termos a disponibilidade de um computador, dei aquela continuidade de aprender um pouco mais. E quando vou à universidade, já com metodologias que eram-nos exigidas lá, acabei aprendendo um pouco mais. Quando estava no quarto ano, tive uma oportunidade, por causa de saberem que eu fazia muito bem os trabalhos e tal, tive um vizinho que é um amigo também, que acabou me convidando para trabalhar com ele numa repografia. E dali, praticamente, eu não era exatamente um empregado de lá, mas como se fosse alguém que presta serviços àquela repografia. Então, praticamente, eu trabalhava em áreas especiais que estavam mais relacionadas à elaboração de artigos científicos, elaboração de trabalhos de institutos, universidades, dentre outras áreas relacionadas à edição, relacionadas à formatação, relacionadas à composição de trabalhos de pesquisa científica. Então aceitei o desafio, até porque não era um desafio como tal e na altura eu já não estava tão ocupado. Estudantes que estão no quarto ano já não tem muita pressão como nos anos anteriores. Então aceitei o desafio e entrei e comecei a correr com ele. E de lá eu já começava a ver ganhos muito bons. Apesar de que em algum momento eu também fazia os trabalhos e ganhava algumas. Trabalhar já com relação a estar linkado a uma repografia, a coisa já era outra, porque ali chegavam clientes que vinham prestar diferentes serviços e tudo mais. E eu estando lá já isso me facilitou a expandir o meu network, ou seja, muita gente passou a me conhecer a partir dali. Eu fazia trabalhos científicos e quando levavam os trabalhos eram bem classificados. As pessoas não paravam de elogiar, não. A pessoa que está a fazer os trabalhos aqui agora faz-os muito bem. E comecei o meu primeiro valorzinho lá, claro, uma vez que eu era o convidado na repografia para prestar os serviços, o dinheiro que eu ganhasse tinha que se dividir. Uns 50% para mim, 50% para o dono. Às vezes eu levava um pouco mais. O dono facilitava nesse processo. Ele estava a me dar uma mão, mas também não queria que eu me sentisse mal com a situação. Apesar de que, para mim, nessa altura, não tinha muitas responsabilidades e ganhar aquele algum era muito bom. Para mim, eu estava muito feliz e muito bom com isso. Ao fazer esses trabalhos, eu sempre resistia a aceitar, por exemplo, assistir a monografias, dissertações ou relatórios muito grandes, por considerá-los que levassem muito tempo e precisassem mais de esforço para que eu pudesse fazê-los. Olá, eu sou Gil Dope, seja bem-vindo a este vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar essa história de como é que eu vivo como sendo assistente acadêmico ou assistente de pesquisas acadêmicas no modo home office. Então, dali, quando recebo aquele valor, sabe, uma coisa muito interessante que eu noto aqui é que as pessoas que estão nesse canal ainda não estão inscritas. Eu estou muito grato e muito feliz pelos vídeos que estamos a gravar nesses últimos dias e estão a ter uma ótima interação e isso está a ser muito bom para mim. Porém, às vezes me deixa um pouco triste saber que tenho gravado e tal, mas as pessoas, a maior parte das pessoas que assistem a esses vídeos não são inscritas. Inscreva-se, por favor. Hum? Inscrever-se é grátis, é só você clicar no botãozinho e já está, vamos crescer com isso. Estou aqui a partilhar dicas, estou a partilhar minha vida, então isso é muito bom. Bom, dando continuidade, nesta altura, quando eu já recebi esse valorzinho, sempre negava aqueles trabalhos, então, por considerá-los aqueles fatores todos que eu já disse, de serem longos e requererem mais do meu esforço, dali eh, o ano ia se acabando e fechamos aquilo. De 2021 trabalhamos nesse modelo. Eu aceitava um e outro trabalho que insistissem, porque há pessoas que insistiam muito, mas mesmo assim as cobranças não eram tão exorbitantes. Só para ter alguma noção, de todos os trabalhos que eu fazia não passavam de 1000 meticais. Ou seja, se alguém me pedisse para fazer um projeto, se alguém me pedisse para fazer um trabalho normal da faculdade, esses trabalhos variavam de 500, às vezes 300 e tal, às vezes 400, 800, mas não passavam de 1000 meticais. Eu nunca tinha feito um trabalho que ultrapassasse de 1000 meticais. Então, acaba o ano 2021. 2022 é que recebo a minha primeira proposta de verdade, o meu primeiro pagamento de verdade, com um trabalho científico mais amplo. Quando volto, ah, o meu mano, a pessoa que estava comigo a trabalhar na repografia, já não estava mais na repografia, já estava em um outro projeto, uma ONG ali, e já não tinha tempo de trabalhar lá na repografia. A repografia já tinha sido alugada por uma outra pessoa, então praticamente já não havia repografia.
E eu, nessa altura, ainda queria já queria dinheiro, já tinha minhas continhas por pagar, então isso acabou me obrigando a ter que me virar já, porque nessa altura eu precisava mesmo. Não estava a fazer porque, enfim, não, porque eu precisava. Além de que nesses momentos ali eu dava a explicação como tal, então acabei sendo eu era assistente, de pesquisas, mas também era explicador. Assistente, explicador, assistente, explicador. E mesmo assim, como assistente ainda não era muito forte essa questão, porque me ocupava muito por ser explicador. Digo, um dia qualquer, epá, longe de pensar, alguém me liga. Pá, estou a falar contigo, sim. Epá, eu tive teu número com o colega Y, que trabalha comigo e tal, e estamos a precisar dos seus serviços. Soube que você faz trabalhos científicos. Eu quero assistência para uma monografia. Eu, ok. Significa que a pessoa que eu fazia com ela os trabalhos, ou a pessoa que eu fazia para ela os trabalhos simples da faculdade, porque estava a estudar também, eh, informava sobre aquilo que acontecia ou sobre a pessoa que lhe apoiava nos seus estudos. Então, praticamente, foi um link. A pessoa falava de mim e tal. Então, nessas falas, acabaram percebendo que este jovem acho que é bom para poder ajudar. Então, razão pela qual me ligam. E quando me ligam, pá, epá, aceitei a proposta, porque eu estava mesmo a precisar. Aceito a proposta e digo que não. Vamos trabalhar no modelo de você me paga os 50% antes da marcação e 50% depois. Até hoje trabalho mais nesse sentido. E epá, eu estava naquilo. Chutei um valor, não porque eu me confiava tanto, mas chutei, porque saber que você me ligou, eu ouviu muito de mim, então não vai querer ouvir uma pessoa qualquer a fazer um trabalho e vir lhe cobrar, por exemplo, uns 1000 meticais de novo, enquanto geralmente esse tipo de trabalhos são caros. Eu chutei mesmo assim. E, por incrível que pareça, eu chutei uns 16.000, à espera que se calhar voltássemos aos 10 ou aos 12. E a pessoa reclamou, reclamou, disse: "Epá, podes pagar 15". Aceitou. Eu: "What? Ok, vamos trabalhar". Perguntei se já tinha algum tema, se já tem algum projeto. Disse: "Não, só havemos de começar do zero". Eu: "Ah, tudo bem". Eu sempre que faço os trabalhos, a minha assistência não é fazer o trabalho para a pessoa. Sempre repito isso, eu não faço trabalho para pessoas, eu faço trabalho com as pessoas. Ou seja, sempre faço com que a pessoa que está a fazer comigo o trabalho esteja presente, que acompanhe todo o processo de trabalho, para que quando chegue o momento, por exemplo, da defesa, não tenha aquela dificuldade de gaguejar ou não saber como é que este e aquele processo decorreu. Então, expliquei esses detalhes todos ao cliente e aceitou. Marcamos de nos encontrar para aquele primeiro pagamento e, de facto, chegou, estava de caro. Você sabe, essa pessoa é uma pessoa que já trabalhava numa empresa, recebia muito bem. Chega de carro, me liga para sair lá. É uma pessoa que eu não lhe conhecia, mas conhecia alguém que ele conhecia. Então, me chama, eu saio, veio para o meu bairro, eu saí. Nessa altura eu vivia na Beira. Vem para o meu bairro, me chama, estava de carro, me diz: "Epá, estou aqui nesse carro, entra". Eu, ih, entrar. Ok, como ali fora tinha muita gente ali, muita gente ali da zona me conhecia, eu, tudo bem. Entrei. O gajo, entramos ali no carro, ele: "Epá, eu trouxe aqui o valor do primeiro pagamento". Eu: tudo bem". Me tira, mano, metade. E não era exatamente metade, porque metade de 15.000 seria 7,5. Tinha ali 9.000 meticais. Era uma percentagem acima de 50%. Está aqui. Responsabilidade, mano, já pode começar a contar. Fiquei muito feliz. Não podia me empolgar muito, porque estava ali com ele, mas eu fiquei muito grato, muito feliz com aquele valor. Quando eu voltei para casa, eu comecei a saltar, mano. "Ih, está a acontecer. Eu estou a receber 9 paus para fazer essa assistência aqui". Eu, "Ai". E foi dali que recebi aquele valor e começamos a trabalhar. Pá, trabalhamos com a pessoa. 10 de todos os processos, quando chegou o momento da coleta de dados, eu fui com a pessoa coletar os dados, tudo, mas andamos pela cidade porque o trabalho que estávamos a fazer precisava que andássemos a conhecer as pessoas, conversar com elas, tudo mais. Depois de coletar os dados, voltamos, ah, já no momento do processo de processar os dados para análise e tal, e chegamos à conclusão. Depois tivemos mais sessões de
exploração com a pessoa, né? A lhe explicar como é que este processo é, como este processo é e como é que podia defender. E detalhe, nesta altura eu ainda não tinha defendido a minha monografia, mas eu já estava a dar orientação para uma pessoa poder defender coisas que eu antes nunca tinha feito. Mas já tinha assistido defesas na minha universidade, então já sabia mais ou menos como é que funcionava. E eu pesquisava muito este assunto, então eu tinha um conhecimento suficiente para poder falar disso, além de que as nossas sessões de universidade sempre nos despertavam sobre este e aquele detalhe. E, por acaso, foi uma preparação boa até a pessoa ir defender e sair com uma ótima nota. Começou logo com um 15 valor, epa, estava muito bom. Hoje em dia já conseguimos passar dessas notas, mas naquela altura essa foi a primeira nota e eu fiquei muito feliz. E a pessoa também estava muito grata, porque não chorava tanto assim. Ela, do jeito que veio a me procurar, estava muito aflita e poder sair ah, dessa maneira lá na defesa. E tendo depois me dito que na defesa dela houve muitos elogios sobre a forma como apresentou e não houve lá quase perguntas, só houve pequenas recomendações depois da defesa, depois da apresentação. Então, este é que foi o meu primeiro pagamento, 15.000 meticais. Ah, detalhe, esqueci de explicar aqui como é que eu tive o segundo pagamento. O segundo pagamento não tive depois de terminar o trabalho, não. O segundo pagamento, ou a parte que faltava, quase uns 40% ou 30 e tal, fui pago quando estávamos no momento, depois da coleta dos dados. Antes mesmo da conclusão do trabalho, a pessoa me pagou porque já tinha visto que o trabalho já estava a andar muito bem, já tinha a confiança de mim, porque eu sempre atendia, sempre conversava, sempre deixava claro o que é que estava a acontecer. Então, por ver o trabalho, tudo que estava a decorrer, acabou me pagando um pouco antes e eu estava muito satisfeito. Levamos algum tempo a fazer o trabalho, por volta de 3 meses e meio só a fazer esse trabalho. Então fazer um trabalho científico de tipo monografia leva tempo, não é uma coisa assim de uma semana, como dizem. Isso não depende só de quem o faz, de quem assiste a pessoa ou do autor do trabalho. Depende de todo o protocolo que existe lá, o local onde vocês vão fazer a coleta de dados, às vezes a flexibilidade do supervisor que vai ler e orientar o trabalho. Às vezes, os supervisores é que fazem um trabalho ficar muito longo, que não é o que acontece em muitas universidades públicas moçambicanas. Então, quando eu recebi aquele meu primeiro pagamento de 15.000 meticais, eu fiquei muito feliz. Eu já tinha certeza que queria trabalhar com isso. E o segundo cliente só apareceu também por meio de novo das recomendações e eu já comecei a investir um pouco mais na minha publicidade. Eu já comecei já a expandir um pouco mais a minha imagem, a postar que eu fazia isso, fazia aquilo. E nos próximos vídeos vou explicar como é que eu também consegui me fixar, como é que as pessoas conseguiram ter a confiança de que sempre que se falasse desse assunto e pensasse em mim, as pessoas pelo menos que me conheciam. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Inscreva-se sempre e deixe um like se você gostou deste vídeo.